Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um mangá que eu li esses dias, que tá para ser lançado no Brasil, que também faz mais ou menos um mês que começou a ter um anime publicado, que é Fumetsu no Anatae, também conhecido como To Your Eternity. Oh, em inglês, gostaram, né? E também vai ser chamado no Brasil de, vamos colar aqui rapidinho, eu acabei de ver o nome, esqueci, Uma Vida Imortal. Esse mangá é da Yoshitoki Oima, difícil falar esse nome, que é a mesma escritora de A Voz do Silêncio, né? A mesma mangaka de A Voz do Silêncio. E bicho, esse mangá é uma das paradas mais doidas, melancólicas e tristes que eu li nos últimos tempos. Não sei se você sabe sobre o que é esse mangá, mas eu vou tentar falar aqui rapidinho nesse vídeo meio sem pauta sobre o que é To Your Eternity, ou, cara, esqueci o nome já de novo, ou, cadê o nome em português? Uma Vida Imortal. Deixa eu deixar aberto isso aqui, porque senão eu vou esquecer de novo. Então, se você não sabe sobre o que é, eu vou tentar explicar rapidinho qual que é o lance de Uma Vida Imortal. Vou falar por que eu achei isso aqui tão interessante. Eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas vai ter um momento que eu vou ter que comentar um spoiler, porque isso acontece no final do capítulo 1, mas vai ditar o rumo do mangá inteiro. Então, eu vou dar um spoilerzinho leve. Não, vai ser um spoiler pesado do volume 1, mas hora que eu for falar, eu vou deixar bordas vermelhas aqui em volta e vou colocar o tempo aqui embaixo para você pular, tá? Então fique tranquilo que até eu chegar nesse ponto não vai ter spoiler. Eu vou comentar o primeiro capítulo, mas sem spoilers pesados. Só nesse momento que eu vou comentar spoiler pesado, mas daí eu aviso e você pula. Enfim, Uma Vida Imortal é sobre uma esfera. Calma. É uma esfera que é enviada para o planeta Terra. E essa esfera pode se transformar em outras coisas. Como eu disse, é meio doido. Quando você começa a ler, você não entende nada, mas rapidamente você já está querendo entender o que está acontecendo e a história já meio que já te pega pela mão e já te leva nessa jornada louca. Inclusive, eu até anotei aqui a fala do narrador no começo. Inclusive, o narrador, ele é um narrador onisciente, que muitos livros utilizam desse artifício, mas o interessante é que o narrador, ele também é ativo na história. Quem está narrando a história da esfera meio que mandou a esfera para a Terra. Então a gente percebe que ele é um narrador onisciente e também é um narrador ativo na história. O que torna tudo mais interessante, porque é como se fosse uma divindade narrando a história dessa esfera. Como eu disse, é estranho, mas é legal. Pode confiar em mim. No começo ele fala assim, ó, um narrador onisciente. Aquilo adquiriu a forma... Peraí que eu tô lendo o papel errado. No começo era uma esfera. Não uma simples esfera. Uma esfera capaz de refletir muitas coisas e transformar-se. Eu joguei essa esfera nesse lugar e resolvi observá-la. Então é assim que começa tanto o anime quanto o mangá. E nós temos essa esfera caindo na Terra. A esfera, ela, depois a gente vai entendendo, ela precisa de certos estímulos para evoluir. Então, primeiro ela evolui por uma pedra, porque é a primeira coisa que ela entra em contato ao cair na Terra. Depois ela meio que evolui para um musgo, e do musgo ela evolui para um lobo. Vocês estão vendo a loucura, né? E o lobo que ela copia, ele acabou de morrer. O lobo morre em cima da esfera que virou pedra, que virou musgo, e a esfera meio que copia a forma do lobo. O lobo estava machucado, ela copia também esse machucado, e logo a gente percebe que ela já se regenera. Então a esfera, que agora é lobo, se regenerou, além de copiar a forma dele. Calma que está só começando. E o lobo caminha até uma aldeia, e nessa aldeia ele encontra um garoto que o chama de Johan, não lembro certinho como que é a pronúncia lá no anime, mas a gente percebe que o garoto conhece o lobo, que a esfera tomou forma. E aí, a gente começa a acompanhar a vida do garoto, enquanto ele está sendo acompanhado da esfera que está se passando pelo seu lobo. E estamos só começando. Isso tudo que eu estou falando está no primeiro capítulo, tá? E a gente começa a acompanhar a vida desse garoto. O garoto ele não tem nome, ele não tem pessoas morando com ele, ele está isolado numa vila que
pelo que dá para entender, um grupo saiu procurando um lugar melhor para morar, porque ele mora num lugar que parece ali uma Groenlândia, um Alasca, um lugar completamente congelado. E um grupo saiu da vila, foi embora procurar um lugar melhor, e eles ficaram de voltar buscar os mais velhos e a criança aqui, o garoto, né, quando eles conseguissem encontrar esse lugar melhor. Só que o garoto, ele ficou lá cuidando dos velhos, todo mundo morreu, só sobrou o garoto, e ele decide que ele vai tentar ir atrás desse grupo que foi em busca de terras melhores, porque ele não consegue mais ficar ali isolado. E é interessante que esse garoto, ele é extremamente otimista. Tudo que ele faz é pra cima. Ele tá na pior situação possível, mas ele tá feliz, ele tá alegre, ele tá caminhando em frente. E isso tudo faz a história, faz todas as ações da história serem bem mais pesadas, porque essa autora, ela não quer poupar a gente de nada. E eu tô sendo misterioso para não dar spoiler, mas essa história aqui, ela é muito melancólica. Eu tava vendo alguns comentários em alguns sites, principalmente o pessoal que assistiu anime, e muita gente falando que chorou horrores nesse primeiro episódio. Mas enfim, essa história vai mostrar então esse garoto e esse lobo, que é a Esfera, indo atrás desse grupo que saiu da aldeia. Esse garoto vai encontrando pedras no caminho que tem uma seta apontando para frente, então ele sabe que ele está no caminho certo, ele fica feliz com isso, ele vai seguindo, até que ele vê uma seta com um X em cima. E ele percebe que ali é o fim do caminho. E daí ele meio que tem um momento que ele consegue abandonar essa sua positividade e ele meio que cai na realidade, só que logo depois ele já volta a ser feliz de novo. É um personagem que é muito pra cima numa história que é completamente melancólica e pesada, então isso dá um contraste muito bom na trama e a gente vai lendo, porque a gente quer saber onde que isso vai chegar, porque tem o lance da Esfera, tem esse garoto querendo encontrar as pessoas que ele conhece e a gente fica angustiado lendo isso, é realmente angustiante. E daí vai acontecendo as coisas, acontece mais cena desgraçante assim de cabeça. Pra quem leu o mangá ou pra quem assistiu o anime vai entender a cena que o garoto senta na cadeira no finalzinho do capítulo. Cara, dá até um negócio no peito falar desse mangá, porque ele é realmente melancólico. Mas enfim, acontece um lance nessa cena que dá uma reviravolta que eu realmente não esperava, porque eu fui ler isso aqui sem entender nada. Então, a partir dessa reviravolta que tem aqui no final, eu fiquei realmente interessado em continuar lendo isso. Eu li até o capítulo 4, o que corresponde mais ou menos ao volume 1. Então, eu li todo o volume 1 e eu terminei de ler esses 4 capítulos completamente instigado para saber o que vai acontecer depois. Esse quadrinho aqui, que vai ser lançado pela New Pop no Brasil em 31 de maio, eu tô vendo aqui no link da Amazon, inclusive vai estar ali na descrição. Esse mangá, ele realmente faz você querer saber o que vai acontecer a seguir por causa das escolhas narrativas, o jeito que a estrutura da história é contada. Eu não vou falar muita coisa aqui para não dar spoiler, mas quem já leu ou quem assistiu o anime, que também é muito bom, o primeiro capítulo, a trilha sonora é sensacional. Tô pensando inclusive em fazer vídeo sobre o anime lá no Soco Foguete 2, mas enfim, para quem assistiu, para quem viu o mangá, sabe do que eu tô falando. A todo momento nós temos reviravoltas na trama e coisas vão acontecendo e depois elas vão se conectando e daí você vai meio que refletindo sobre a vida com aquelas coisas que acontecem. E assim, é o tipo de mangá que você começa a ler de um jeito e quando você termina de ler, alguma coisa dentro de você mudou. É uma história que pode parecer simples, que é de uma esfera e tudo mais, e ela vira lobo, mas tem muito mais coisa aqui do que parece. Inclusive, você pode analisar esse lance da esfera, dela se transformando, se adaptando, como alguma metáfora. Eu acho que eu só li 4 capítulos, então ainda não tenho muito material para tentar trabalhar sobre o que é essa metáfora, mas eu tenho quase certeza que tem algo escondido ali. Agora, nesse momento, eu vou colocar a tarja vermelha aqui, porque vai ter um spoiler, tá, do final do capítulo. Então, se você não quiser ver essa parte, pula pro horário que eu vou deixar indicado aqui embaixo.
Vocês lembram que eu falei que o garoto estava lá na cadeira? O garoto, ele sofreu um machucado, ele tem que voltar para a vila dele depois dessa jornada dele para tentar encontrar os seus companheiros. E quando ele volta, ele senta na cadeira e é claro que a cena é totalmente construída para a gente ficar realmente emocionado e angustiado. E ele morre. E quando ele morre, o lobo, que é a esfera, ele se transforma no garoto. Da mesma forma que o lobo morreu em cima dele e ele se transformou no lobo, quando o garoto morre, ele se transforma no garoto. Então, essa história começa a seguir um rumo completamente inesperado, porque eu achei que o garoto seria o protagonista, mas realmente é a esfera. Claro que isso aqui já estava óbvio no começo, né, porque começa com a esfera, mas eu achei que o garoto ele ia andar junto com a esfera pela Terra, mas não, o garoto morre no começo do primeiro capítulo. E a partir do capítulo 2, a história muda totalmente de rumo. Nós começamos a ver uma outra personagem, que é uma garota, é a Marche, se eu não me engano. Ela tá na aldeia dela e de repente acontece um lance lá que ela tem que ser um sacrifício. A família dela dá ela para ser um sacrifício para uma entidade e a criança ela não quer ser esse sacrifício, mas a família dela tem que obedecer ali às tradições. E cara, você vai ficando angustiado de um jeito porque a criança vai ser sacrificada e a criança vai falando que ela não quer ser sacrificada porque ela quer se tornar adulta. E cara, daí você vai falando, meu Deus, e o que isso tem a ver com a esfera? E daí de repente aparece a esfera meu Deus do céu, o jeito que termina o quarto capítulo, então, você realmente fica instigado a ler. Eu não tô podendo falar tudo o que eu quero aqui porque eu não quero dar spoiler, porque o mangá ainda nem saiu no Brasil. Mas eu tô pensando em fazer um vídeo com spoilers quando eu ler um pouco mais, porque isso aqui tem muito potencial, cara. É uma das obras mais diferentes que eu li ultimamente. Ela é melancólica, ela é emocionante, ela é esquisita, ela trata de um tema que eu nunca vi sendo tratado. E cara, eu quero ler mais disso. Se você se interessou pelo anime, tem na Crunchyroll de forma gratuita, só que daí você tem que assistir os comerciais, né, que passam. E o mangá vai ser lançado pela editora New Pop no Brasil, dia 31 de maio. Na Amazon você consegue encontrar o primeiro volume por R$ 22,80. E o primeiro volume em inglês você também consegue no Kindle gratuitamente, tá? Para você ler no Kindle. Esse mangá lá fora já tem 14 volumes, então é uma obra de fôlego, né? Não é um mangá isolado, e está sendo lançado na Weekly Shonen Magazine. Cara, eu acho que vale muito a pena ler isso aqui. Está sendo lançado desde 2016, eu só fui descobrir agora com o lançamento do anime e com a chegada do mangá no Brasil. E eu quero ler mais, eu quero falar mais sobre isso, eu quero estudar mais o que está sendo falado aqui, porque eu tenho certeza que existe uma metáfora e eu quero descobrir qual é essa metáfora, ao mesmo tempo que eu quero descobrir qual é que é da história. Então eu acho muito legal quando a autora, o autor, né, conseguem unir a instigação do leitor tanto na parte prática quanto na parte mais subjetiva da coisa. Então eu realmente fiquei interessado em continuar lendo Fumetsu no Anatae, ou To Your Eternity, ou Uma Vida Imortal, já esqueci o nome de novo. Então é isso, gente, só vim dar aqui esses pitacos rápidos, sem pauta, falar desse mangá que eu li, eu gostei tanto, desse anime que eu vi e também curti tanto. E se você já leu, se você já assistiu, comenta ali embaixo que eu vou adorar conversar com você. E se você se interessou em adquirir essa obra, não se esqueça do link da Amazon que eu vou deixar ali embaixo. Acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi um soco foguete rápido e sem pauta. Vou ficando por aqui e até a próxima.